Ciclo menstrual. Gente, esse daqui é um que vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê? Algumas mulheres acabam menstruando volume sanguíneo muito mais elevado do que outras. Outras mulheres acabam trocando o seu método anticoncepcional e passam a ter muito mais sangramento durante a menstruação do que o que elas tinham anteriormente com outros métodos contraceptivos. Então, tome muito cuidado com isso. Vamos dar uma olhada na associação que nós temos aqui entre o ciclo menstrual e a intensidade do ciclo menstrual, né, em mulheres pré-menopausadas? Olha só, nesse estudo, nós temos 44 mulheres pré-menopausa, idade média, 38 anos. Quando as mulheres elas tinham fluxo menstrual leve, tá? Quando elas tinham fluxo menstrual leve, elas tinham 0% de anemia, mas 33%, 33,3% de deficiência de ferro. Então, só o fato de ser mulher, cuidado, já pode ser um risco para deficiência de ferro, tá? 6,7% para quem tem um fluxo normal, para 66,7% de deficiência de ferro. Gente, isso aqui é uma coisa muito mais comum do que vocês imaginam no consultório, tá? Já quando as mulheres têm intensa menstruação, a anemia ela sobe de 6,7% para 41,7%. Ou seja, de 6,7% para 41,7%, gente, é muito alta essa diferença, tá? Então, muito cuidado com isso. E quando as mulheres elas têm um ciclo menstrual muito intenso, tá? Elas aumentam ainda mais, perfeito? Ainda mais, quer dizer, não aumentaram tanto aqui a deficiência de ferro, tá? Do intenso para o muito intenso, perfeito? O que é que a gente tem que tomar cuidado? Como eu disse para vocês, o status de ferro está relacionado principalmente à quantidade de ferro que entra e à quantidade de ferro que sai, ok? Então, nas mulheres que normalmente são pré-menopausadas, muito cuidado com a intensidade do fluxo menstrual. Mesmo mulheres com fluxo menstrual normal têm um risco aqui, segundo esse estudo, de 66,7% de ter deficiência de ferro, ok? E quando o fluxo é intenso, 41,7% das mulheres podem ter uma anemia, tá bom? A prevalência da anemia baseada na intensidade do ciclo menstrual foi 4,8% para as mulheres que têm um ciclo menstrual leve, quer dizer, um sangramento leve e normal, e 35% para as mulheres que têm um fluxo menstrual mais intenso. Como vocês podem ver, leve e normal, hemoglobina dentro do normal, fluxo mais intenso, 12,2, ou seja, já uma queda considerável aqui da hemoglobina. O mesmo aconteceu com o hematócrito e o mesmo aconteceu com as reservas de ferro através da ferritina, ok? Vamos falar agora um pouquinho de ferro e exercício? Gente, muita coisa bacana para falar sobre ferro e exercício. Olha que interessante. Bom, o ferro ele é essencial, né, dentro do exercício físico. Até porque, quando você faz exercício físico, principalmente exercícios físicos de mais alta intensidade ou de mais alto volume, as necessidades de ferro elas aumentam, tá? Podem aumentar de 30% a 70%. Perfeito? Devido a quê, Daniel? Devido à própria hemólise, a quebra das hemácias, que acontece de forma mecânica, que acontece muito com corredores, principalmente, perda pelo suor, problemas gastrointestinais e também, no caso da mulherada, o fluxo intenso da menstruação, ok? A nossa fosforilação oxidativa, que é a nossa via bioquímica, né, que está mais envolvida aí com o ferro, o transporte de elétrons em reações redox acontece principalmente aonde? Nos citocromos e também proteínas sulfíricas, tá? E o armazenamento e transporte reversível de oxigênio ocorre através da hemoglobina e também da mioglobina. Então, a partir do momento que eu tenho deficiência de ferro, eu tenho redução de força, redução da capacidade aeróbica, redução da recuperação, tá? E não necessariamente na anemia, tá, gente? Mas quando eu tenho depleção das quantidades de ferro, eu tenho reduzida a minha atividade mitocondrial e a minha cadeia respiratória, ela também fica comprometida. O que é que significa isso? Que a minha capacidade aeróbica de geração de energia, ela pode também estar extremamente reduzida, tá bom? Outras consequências
que acabam prejudicando também um contexto, a mulherada não, né? O atleta em geral, dentro do contexto esportivo, é a cognição prejudicada, né? Que é extremamente essencial ali no caso de exercício físico, imunidade inata reduzida, principalmente aumentando o risco de infecções respiratórias do trato superior e também HDL reduzida. Perfeito? Vamos agora, pessoal, falar de tratamento de anemia. E aí, para falar de tratamento de anemia, eu separei aqui, tá, as anemias ferropriva, deficiência de ferro, anemia por deficiência de B12 e a anemia por deficiência de ácido fólico ou de folato.